Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso de número 12. Nós estamos na série Cartas do Rei. E hoje nós vamos para a nossa terceira carta, terceiro domingo nessa série, que é a carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 17. Amém? Vamos lá, diz a palavra de Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Você pode repetir comigo? A espada afiada dos dois lados. Versículo 13. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, eu tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 15, de igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada de onde, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, eu darei o do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Pai, te agradecemos por esses versículos, por essa carta à igreja em Pérgamo, e que essa carta não fique apenas a uma igreja que já não existe mais, agora fique também a nós que estamos vivendo nessa geração. Pedimos, Deus, que a sua voz seja muito maior do que a nossa própria consciência, Pai. A sua voz seja muito maior do que o nosso próprio conhecimento, Senhor. Que essa carta fale ao nosso coração. É o que nós clamamos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta à igreja em Pérgamo, as 7 cartas à igreja de Apocalipse, ela é muito forte. Mas essa carta para a cidade de Pérgamo, para a igreja que estava nessa cidade chamada Pérgamo, é uma das mais profundas pelo teor das palavras duras que o Senhor Jesus diz para essa igreja. Ele fala, olha, vocês estão num lugar onde Satanás habita, onde Satanás já tem o seu trono. E essas palavras mexem com a gente, porque nós precisamos às vezes entender o que Jesus está querendo dizer. Mas antes de nós entrarmos propriamente aos versículos, eu queria mostrar para vocês um pouco de como era a cidade de Pérgamo. Nós precisamos entender todas as cartas que nós aprendemos, a Éfeso da primeira, Esmirna semana passada, Pérgamo e as próximas que nós vamos estudar, nós precisamos entender qual era o contexto da cidade. Porque o contexto da cidade vale muito, irmãos. Entenda, nenhum contexto de uma cidade, de um estado, de uma região, de um bairro, pode falar mais alto do que o contexto do reino de Deus. Amém? Nós vivemos num lugar e numa cidade que tem uma cultura muito forte. E muitos dos nossos irmãos já vieram de outros lugares também que tinham muitas culturas fortes. Mas entenda, nenhuma cultura, tanto no norte quanto no sul, no sudeste, no nordeste, nenhuma cultura pode falar mais alto do que a cultura do reino de Deus. Amém? Então nós precisamos entender como que funcionava essa cidade de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, e diga-se de passagem, os apóstolos, quando vão plantar as igrejas, não se sabe quem plantou a igreja em Pérgamo, mas os apóstolos eles vão em centros muito pontuais, eles não vão em qualquer lugar. Eles plantaram igreja em cidades menores, mas eles vão para alcançar, porque lembre-se, nós estamos no primeiro século aqui, eles precisam que a igreja avance, e avance com rapidez. E Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor no período romano. Ela era conhecida por sua riqueza, sua cultura, sua religião e pelo forte culto ao imperador da época que se chamava César. Então entenda,
Éfeso e Esmirna eram um centro econômico, gerava muito dinheiro no meio deles. Só que Pérgamo aqui, é considerado uma cidade rica, poderosa, mas eles eram muito fortes na questão da cultura e da religião e da idolatria ao imperador César. E foi nesse contexto que Jesus escreveu a igreja de Pérgamo. Vale lembrar que César, irmãos, era um imperador que mandou colocar fogo em Roma e colocou a história diz que ele colocou a cabeça e o corpo de muitos cristãos em estaca e colocou fogo. Iluminava a cidade com o fogo que os cristãos estavam sendo queimados. Então, César era um homem terrível, mas você vai ver que ele era um homem adorado nessa cidade de Pérgamo. Pérgamo ficava a mais ou menos 100 quilômetros ali da cidade de Esmirna, que foi a última carta, região que nos tempos bíblicos fazia parte da província romana da Ásia. E Pérgamo, então, era um centro político, religioso, cultural e também a questão da medicina era muito forte naquela época. Se a gente fosse trazer para os nossos dias atuais, Pérgamo talvez seria um dos países, ou estado, ou cidade maiores e mais poderosos do mundo ou do nosso país. Eu trouxe algumas características da cidade aqui, algumas informações, talvez você não vai conseguir ler as informações aqui, mas, como eu disse, Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor no período romano, conhecido por sua riqueza, cultura, religião e pelo forte culto ao imperador. E foi nesse contexto que Jesus escreveu a carta à igreja em Pérgamo. Então Pérgamo, irmãos, tinha aqui pelo menos essas 7 características, ou seja, 7 lugares nessa cidade. E eu queria que você entendesse bem, para que faça sentido as palavras logo depois que Jesus vai dizer. Em primeiro lugar, Pérgamo tinha o Acrópole de Pérgamo. A cidade era construída sobre uma colina, cerca de 300 metros de altura, ou seja, Pérgamo está numa colina, numa montanha. Então isso facilitava muito por ele ser atacado. Pérgamo não era atacado dificilmente pelos inimigos. Por quê? Porque eles tinham uma vista muito fácil daqueles que estavam vindo contra eles. Na época que guerra era pelo chão. No topo havia palácios, templos, bibliotecas, teatros e altares monumentais. Dali era possível ver toda a região e controlar todas as suas estratégias. Então Pérgamo era, naquela primeira figurinha ali, uma cidade feita no alto. Era uma cidade muito alta. A segunda coisa é que Pérgamo tinha uma biblioteca. Estima-se, irmãos, que Pérgamo, entenda, os livros que tinha antigamente não eram livros assim fáceis de você carregar. Imagine só, 200 mil livros como esse, Bíblia como essa. É muita Bíblia, correto? Talvez não teria lugar para caber nessa igreja. Eles tinham aproximadamente 200 mil pergaminhos. Pergaminhos. Tem uma foto de um pergaminho aí, só para a gente ver como é que era esse pergaminho. Acho que lá embaixo tem umas 3 fotos de pergaminho. Como que era o pergaminho? Imagine só, 200 mil pergaminhos dessa forma. Acho que tem uma outra foto. Exatamente, 200 mil pergaminhos. Então os livros da época eram dessa forma, era feito em rolos que eles faziam esse pergaminho. E Pérgamo também ficou famosa pela produção de pergaminho. Pergaminho foi criado na cidade de Pérgamo, por isso pergaminho. Por isso que existe o nome pergaminho, por causa da cidade de Pérgamo. E eles ficaram famosos. É interessante que na época existia um rei na cidade, é como se fosse o rei da cidade de Pérgamo, e ele colocou no coração dele e falou diante da população, nós teremos a maior biblioteca de todo o mundo. Pérgamo era a segunda maior biblioteca de todo o mundo, perdia para Alexandria. E ele começa com esse plano de ter a maior biblioteca em todo o mundo, mas por algum motivo eles usavam papiro para fazer esses livros, ainda não usavam o pergaminho. E quem fornecia o papiro era o Egito. E esses dois reis brigam, eles têm desavenças ali, eles começam a discutir. E o que o rei lá no Egito fez? Falou, não vou mandar mais papiro para você, não vou mais fornecer papiro para você. E depois dessa briga, o Egito decide então não fornecer mais esse papiro. E o rei de Pérgamo disse, tá bom, não tem problema. Nós vamos construir algo muito mais duradouro, melhor do que esse papiro que vocês nos oferecem. É por isso que eles começaram a criar os pergaminhos que eram em couro. Então Pérgamo começa a inventar esse outro método e eles criam esse formato
que era um pergaminho que era muito mais resistente ao próprio papiro. E Pérgamo então se torna a criadora e a maior criadora de pergaminho para a escrita da época. A terceira coisa que tinha na cidade de Pérgamo era o altar de Zeus. O altar de Zeus era uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Elevado e grandioso, tinha aparência semelhante a um trono. Muitos estudiosos acreditam que Jesus, ao dizer onde está o trono de Satanás, pode estar se referindo a este altar. Daqui a pouco a gente vai perceber se realmente Jesus estava falando só desse altar. Então perceba como que essa cidade era envolvida pela cultura, pela biblioteca, mas também era envolvida por outros deuses. Pérgamo era repleta de templos dedicados a vários deuses, como Zeus, Atena, Dionísio, Deméter e outros. Então, a idolatria, irmãos, dominava aquela cidade. Eles não tinham apenas, não, a gente tem um altar de Zeus, outro do imperador César. Eles tinham vários altares, e não só altares. Eles criavam, irmãos, eles criavam templos para colocar esses altares. E os cristãos viviam cercados por esses cultos pagãos. Então, quando os cristãos da igreja em Pérgamo iam para a igreja, possivelmente eles passavam por vários lugares, várias sinagogas que tinham outros deuses que eles não acreditavam. Pérgamo também foi a primeira cidade a construir um templo dedicado ao imperador romano. Ou seja, ele foi uma cidade que construiu um templo para um homem vivo. O imperador César, ele falou, olha, não basta eu ser alguém conhecido, idolatrado depois de eu morrer. Eu quero que vocês construam enquanto eu estou vivendo. Então, Pérgamo foi essa cidade que construiu esse templo para o imperador César. E os cidadãos eram pressionados a declarar, César é o Senhor. Eles tinham que ir no templo, diante da estátua, e falar, César é o Senhor. E o que os cristãos de Pérgamo faziam? Jesus é o Senhor. Eles recusavam a falar que César era o Senhor e falavam, Jesus é o Senhor. E muitos desses cristãos aqui, e inclusive esse Antipas, que era aqui dessa igreja, foi morto por causa disso, por não aceitar a adoração ao imperador César. O imperador César mandava executar cada um. Pérgamo também possuía o famoso santuário de Asclépio. Deus era o deus da medicina e pessoas de várias regiões viajavam até lá em busca de cura. Mas a medicina deles na época não era medicina como é a nossa hoje. Tinha muita magia envolvida com a medicina. Eles pegavam esse símbolo da serpente e às vezes deitavam em cima e fazia rezas e fazia vários rituais para que haja cura. Foi da cidade de Pérgamo que saiu esse símbolo. Se você for ver no jaleco de qualquer médico, você vai ver um símbolo com uma cobra envolvida naquele, tipo numa espada ali, como que está ali. Veio e nasceu ali da origem na cidade de Pérgamo. E por fim, Pérgamo tinha o Teatro de Pérgamo, e tinha capacidade para cerca de 10 mil pessoas. Na época, irmãos, era muito. Na época era como se fosse 2 estádios, pelo tamanho da população. Então era muitos lugares. E o teatro era usado para apresentações teatrais, reuniões públicas e eventos importantes, mostrando o alto nível cultural e poder da cidade. Então essas são algumas características dessa cidade. E como que é Pérgamo hoje? Tem algumas fotos de como é Pérgamo hoje. Olha, perceba que ainda está no alto da colina. A cidade de Pérgamo já não existe mais, agora são ruínas. Elas são ruínas. E ela fica ali próximo ao mar Egeu, mais ou menos. E ela fica localizada onde é a Turquia hoje. Então, tem outras... Como que é hoje é Pérgamo ali, é um outro nome, não é mais Pérgamo, mas fica as ruínas também, tem outras fotos ali. Essa agora já são as ruínas, muitas já foram reconstruídas, mas são ruínas que, se você for hoje até lá, são usadas para visitação. O teatro, olha como que era o teatro, as arquibancadas. Se alguém caía lá de cima, meu Deus do céu, rolava lá embaixo. E era dessa forma, então, Pérgamo. Engraçado, né, irmãos? Se você caminhar hoje pelas ruínas de Pérgamo, perceberá algo impressionante. Aquilo que parecia invencível não existe mais. Aqueles templos maravilhosos que naquela época eram adorados e César amava, já não existe mais. Os templos que dominavam aqueles horizontes foram reduzidos a pedras espalhadas pelo chão. Os altares diante de quais multidões se curvavam estão agora em silêncio, irmãos.
O poderoso Império Romano que exigia adoração e parecia eterno tornou-se apenas mais alguns capítulos dos livros de história. Mas há algo que permanece, irmãos. Ainda há algo que permanece. A voz de Cristo que ainda ecoa sobre essas ruínas. As ruínas já não existem mais, a cidade já não existe mais. Mas quase 2000 anos depois, a carta enviada a uma pequena igreja, cercada por idolatria, continua sendo lida, pregada e transformando vidas ao redor do mundo. A pequena igreja que tinha ali, pequena não, mas a igreja que tinha ali, que diante daqueles imensos monumentos era pequena, é essa igreja que nós temos hoje a oportunidade de ter a carta, a igreja em Pérgamo, e continua viva com a palavra de Deus dentro do nosso coração. Eu lembro, irmãos, o que Isaías fala no capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Todas as ruínas dessa cidade já estão apenas como ruínas mesmo, já não tem mais prédios, altares que foram adorados já não existem mais, mas a palavra de Deus continua até nos nossos dias atuais. E o que parecia eterno virou ruína, irmãos. O que parecia pequeno, que era a igreja, continua vivo em nossos corações. Mas vamos para a palavra de Deus, vamos para o versículo 13 e vamos ver o que o texto diz para nós. Versículo 13, Apocalipse 12, 13. Diz assim: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Imagine só, irmãos, você receber uma carta do Deus vivo e falar: olha, é o seguinte, igreja maravilhosa, mas deixa eu falar, aonde vocês moram, aí tem o trono de Satanás. Mas que desânimo deve ter dado naquela igreja. Imagine João tendo que receber essas palavras e passar para frente. O que o rei Jesus disse para Pérgamo é muito forte, irmãos. E ele disse: eu conheço a cidade onde vocês estão plantando essa igreja, eu conheço esse povo. Eu não só conheço a igreja em Pérgamo, mas eu conheço a cidade. Eu conheço esse povo. É nessa cidade que está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Então, Jesus ora e fala: não, existe aí o trono de Satanás. Eu acredito que Jesus falou isso pelo menos por 3 motivos. Primeiro motivo, por causa do grande templo de Zeus. Era uma adoração constante a Zeus. Existia esse Deus cultuado e era muito forte, irmãos. Era culto praticamente todos os dias. Existiam monumentos, estátuas. E talvez seja por isso que Jesus falou: olha, aí está o trono de Satanás. Esse trono aí não é de Deus, é de Satanás. Talvez o segundo motivo seja por causa do templo dedicado ao imperador César. Pessoas iam até lá e declaravam: César é o Senhor. César é o Senhor, César é o Senhor. E o terceiro motivo talvez seja por causa do santuário de Asclépio, o deus da medicina. Que, como eu disse, não era apenas uma medicina como era nos dias atuais, mas era uma medicina muito adorável, era muita magia envolvida disso. Muito embora seja verdade que Jesus disse essas palavras por causa desses templos, o templo em si não tem poder para nada. Amém? Não tem. O templo, a estátua, não tem poder para nada. Eu acredito que Jesus também queria ir mais fundo ao dizer trono de Satanás. Eu acho que ele queria dizer algo mais profundo, porque o problema não era exatamente o templo, o tijolo, a estrutura, não era exatamente aquilo, as pedras. Quando Jesus diz à igreja que a igreja morava na cidade onde estava o trono de Satanás, Jesus está dizendo: vocês estão vivendo numa cidade onde Satanás governa. Governa. Não era simplesmente por causa do monumento, da estátua, do templo, mas ele está falando: vocês estão morando numa cidade chamada Pérgamo e quem governa essa cidade é Satanás, irmãos. Não é um anjo caído, não é um empregado de Satanás, é o próprio Satanás que está fazendo aquilo dali. Satanás está no trono, ele governa, ele manda, ele dita. Quem está no trono é dessa forma, irmãos. Quando você fala fulano está no trono, você está falando essa pessoa governa, ele manda e ele dita o que tem que ser feito nessa cidade. Ou seja, a cidade era dominada pela cultura satânica que acontecia naquele lugar. Quando Jesus diz que a igreja morava na cidade onde está o trono de Satanás, Jesus está dizendo exatamente isso. Satanás aqui já não está mais influenciando pessoas, presta atenção. Satanás aqui já não está mais, vou te dar uma dica para você. Não. Agora ele está governando o sistema da cidade. É ou não é?
Ele já não está pegando alguém mais fraco na fé, ele não, ele está governando a cidade. Satanás aqui já não está dando mais dica, agora ele está governando a vida das pessoas. Ele está dizendo e ditando o que as pessoas devem fazer, irmãos. E eu não sei se você está reparando, parece muito com o nosso tempo, que Satanás quer ditar o que nós devemos fazer. Pastor, mas Satanás nunca apareceu para mim. Irmãos, quem dera Satanás aparecesse apenas com aquele chifrinho horroroso e com aquele tridente na mão, a gente correria rapidinho. Era fácil para nós identificar, mas Satanás cria governos. Ele cria localidades e ele deixa já no piloto automático, irmãos. Irmão, você acha que o problema do Brasil é um político? O problema do Brasil é uma corrupção tremenda que está sobre o Brasil. Demônios, potestades que está sobre o Brasil. No Japão, é o povo mais inteligente do mundo, mas é o povo que mais está se suicidando no mundo. Satanás vai governando. Ele vai criando governos nos lugares. Se ele achar que criar governo aqui em Curitiba, essa felicidade tem que ser dessa forma, ele vai criando. Ele vai criando. Satanás, irmãos, nem sempre quer manifestar. Porque ele sabe, se ele manifestar perto de um crente verdadeiro, ele vai ser expulso. Ele quer criar governos, ele quer criar estruturas, ele quer criar departamentos. E se nós não somos organizados, Satanás é. Porque ele conseguiu pegar 1/3 dos anjos e tirar do céu. Ele é organizado. O problema então não era apenas o templo, mas a mentalidade que foi instalada por Satanás, que fez as pessoas fazerem o que estão fazendo. O problema, irmãos, às vezes não é o templo, não é o Deus, não é o barro, não é o tijolo, não é a madeira. O problema é o sistema que Satanás vai implantando nas pessoas. Ele vai falando, é isso, é dessa forma. E as coisas vão se tornando normais. Satanás já não trabalhava mais em pé em Pérgamo, irmãos. Satanás já tinha onde sentar. Eu não é. O que é um trono? Trono não é um lugar para você sentar? Para você sentar e governar. Satanás já não tinha muito trabalho em Pérgamo, porque ele já estava na cadeira, só dando ordens para aquele povo. Então Jesus está dizendo, eu sei onde vocês estão. Vocês estão plantando uma igreja onde Satanás está reinando. Mas lá no meio de onde Satanás está reinando, existe uma igreja, irmãos. É por isso que Deus manda plantar igreja em lugares difíceis, em lugares complicados. Eu admiro demais, irmãos, os missionários que vão plantar igrejas em lugares que não tem igreja, onde tem poucas pessoas, e é verídico. Mas também Deus manda enviar pessoas para plantar igreja em sistemas, onde existem sistemas implantados, irmãos. Deixa eu te falar, existem muitas igrejas hoje, irmãos, que é governado por Satanás. Pastor, mas se eu for lá na igreja eu não vejo Satanás. É o governo, irmãos. Eles vão criando governos e nós vamos caindo para que a gente faça a vontade dele. Satanás não é bobo. Ele sabe que se ele aparecer com um tridente na mão, todo vermelhinho, com um chifrinho, nós fugimos. Mas ele parece alguém bom e começa a achar, e nós vamos começando a achar que aqueles conselhos é de Deus, mas na verdade é Satanás que está falando para nós. Satanás reina, irmãos, naquele lugar. Satanás estava reinando naquele lugar. Quando aquilo que é errado se torna certo no meio de nós, Satanás começa a ficar no trono e não se levantar mais. Quando as coisas que são erradas diante da palavra já começa a ser normal no meio de nós. Satanás reina quando a verdade de Deus deixa de ser a referência e a cultura passa a definir o que é certo e o que é errado. Irmãos, o que é certo e errado você não descobre na televisão, você não descobre no Instagram, você não descobre naquele influencer famoso, você não descobre no melhor político que você gosta, você descobre a verdade na palavra de Deus. É essa verdade que nós temos que seguir, irmãos, porque todos esses homens vão cair. Faz milhares de anos que César está morto e ele não reina mais. Mas Cristo continua reinando. Satanás reina quando as pessoas já não perguntam o que Deus pensa, mas apenas o que eu sinto. Irmãos, a pergunta mais satânica que existe no mundo é o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu vou fazer. Porque o coração do homem é enganoso. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. E se a gente segue por aquilo que a gente sente, nós estamos perdidos. Nós, como crentes, precisamos seguir naquilo que a gente crê na palavra de Deus.
Satanás reina quando a idolatria se torna tão comum que ninguém mais percebe. Satanás começa a reinar quando a gente, crente, começa a achar que idolatria é só ter um santo, só ter uma madeira e esquece que existe ídolos dentro do nosso coração. Satanás vai reinando. Satanás vai reinando quando homens e mulheres trocam a glória de Deus pelas paixões, pelos prazeres, pelos desejos do próprio coração. Satanás vai reinando quando a mentira é chamada de verdade, a verdade é chamada de intolerância. Vocês são intolerantes. Crente é intolerante, irmãos, então. Porque a verdade é absoluta. Nós falávamos hoje isso lá na chácara. A palavra é absoluta e vai machucar a gente. Satanás reina quando crianças são ensinadas a seguir qualquer outra voz, menos a voz de Deus. Satanás reina quando o sucesso é medido apenas pelo dinheiro e não pelo caráter. Satanás reina quando o dinheiro começa a levantar cargos em vez do caráter. Satanás reina quando as famílias são destruídas e isso passa a ser visto como algo normal. Ah, é mais um divórcio. Ah, aquele famoso que eu acompanho já está casando a terceira, quarta vez. Ah, é normal. Satanás reinando. Satanás reina quando as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. Satanás reina quando o pecado deixa de produzir arrependimento e passa a produzir aplausos. Ah, é só uma mentirinha? Vale a pena. É mentirinha pro bem. E por fim, irmão, Satanás reina quando a cultura tenta ocupar o lugar da palavra de Deus como autoridade máxima para a nossa vida. Satanás reina quando Cristo é retirado do centro e o ser humano coloca a si mesmo no trono. Se você for num lugar onde o homem é o centro, Satanás está no trono. Aonde estruturas são o centro, Satanás está no trono. Pérgamo não era apenas uma cidade onde havia idolatria, irmãos. Pérgamo era uma cidade onde uma mentalidade contrária a Deus havia se tornado normal. E talvez o maior sinal de que Satanás está reinando não seja o pecado, quando o pecado existe, mas quando ele deixa de causar estranhamento. Você pecava, chorava, se entristecia, não queria mais nem ir para a igreja porque estava pecando. Só que daí você continuou pecando e já é normal. A gente vai pecando, vamos pecando, 10 pecados no dia, 20 pecados, 50 pecados, no final da noite a gente quer pedir pecado por pedir perdão por atacado. Ah, perdoa os meus pecados aí. Não, Deus quer o nome do pecado, irmãos. Aquela igreja estava plantada numa cidade dessa forma, onde Satanás estava reinando. Imagine só como que era ser crente naquele lugar. Imagine só como era ser difícil ser crente neste lugar. Mas olha o que o versículo 13 diz, de Apocalipse 2. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Cristo novamente está falando para eles, vocês estão nessa cidade, mas ainda assim, diante de tudo que eu falei aqui, vocês permanecem leal ao meu nome. Vocês são fiéis, vocês se recusaram a negar sua fé até mesmo quando Antipas foi morto. Sabe quem era Antipas? Pastor da igreja. Sabe como que ele morreu? Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze. Esquentaram o bezerro, colocaram o óleo dentro dele. Misturaram com água e fritaram ele vivo. O pastor da igreja. Talvez até o plantador da igreja. Alguém que era amável. Alguém que cuidava do povo. Cristo está falando, até mesmo quando o seu próprio pastor da sua igreja foi morto, vocês foram fiéis ao meu nome. Jesus está falando, eu sei de onde vocês estão plantados, mas mesmo assim vocês não negaram a fé. Vocês se recusaram a negar a sua fé mesmo quando esse pastor foi morto. Uma vez por ano, irmãos, a cidade precisava acender incenso ao imperador. E dizer que César era o Senhor, como eu disse lá no início. E os cristãos negavam a praticar isso. E uma vez por ano existia muita matança de cristãos. Porque eles recusavam, falando, não. Quando começava a falar, diga, César é o Senhor, eles falavam, Jesus é o Senhor. E eles eram mortos. E às vezes a gente não quer dizer que Jesus é o Senhor, irmãos. No nosso Instagram, no nosso trabalho,
com os nossos amigos, com a nossa família, às vezes que não é crente. Esse povo viu o seu próprio pastor sendo morto. E eles falaram, Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Jesus elogia essa igreja por eles mesmos, diante de tanta crueldade com o seu pastor, eles não negaram a sua fé. Irmãos, possivelmente nenhum de nós nunca foi ameaçado de morte para negar o nome de Cristo. Eu espero que não. Mas pode haver muitos de nós que já perderam empregos por causa de Cristo. Se não perdeu emprego, foi perseguido no emprego por causa de Cristo. Pode ser que muitos já tenham perdido amigos por causa de Cristo. Talvez existem familiares que nem te chamam mais para ir na casa deles, porque agora você é um crente. E nós não negamos a fé. Nós continuamos, nós perseveramos. E guardadas as devidas comparações com essa igreja, nós estamos como Pérgamo. Estamos sendo leais ao nome de Cristo. Porém, existe um problema na igreja de Pérgamo, que pode ser o nosso problema atual. O problema da nossa geração. Quando Satanás, irmãos, não consegue nos matar com a perseguição externa, ele muda a estratégia e começa a querer nos matar internamente. Quando ele não consegue te matar com o seu amigo te perseguindo, com o seu pai te perseguindo, com os seus colegas de trabalho te perseguindo, ele muda a estratégia e ele começa a tocar você internamente. O maior desafio, talvez, irmãos, não é morrer por perseguição, mas o nosso maior desafio é morrer para mim mesmo todos os dias da minha vida. O maior, irmãos, talvez, eu não sei, talvez se existisse uma perseguição, nós morreríamos. Eu confio em vocês. Mas, irmãos, mais importante do que morrer para Cristo é viver para Cristo. Ah, eu quero ser um mártir. Seja um mártir todos os dias. Mata a sua carne todos os dias e seja um mártir. Por 40, 50, 60, 10, 20 anos. Essa igreja, diante da perseguição externa, eles foram fiéis. Mas Satanás começou a tocar internamente neles e eles começaram a cair. Um povo que viu seu pastor sendo morto na frente deles e não negou a fé, e não falou que César era o Senhor, mas que Cristo era o Senhor, agora começou a enfrentar o pior inimigo da alma deles, que não é o quem? Era eles mesmos. Eles começaram a cair neles mesmos. Olha o que o versículo 14 diz. Contudo, tenho contra você algumas queixas. A primeira queixa, você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Percebe, irmãos, ele não está falando que toda a igreja era como Balaão. Ele está falando, vocês estão tolerando pessoas que têm o ensino de Balaão. Porque quando a gente tolera, irmãos, alguém que está errado, nós também nos tornamos errados. Se você está vendo que o seu irmão está pecando e você deixa ele pecar, você também está errado. Você também está em pecado. Para entender essa advertência, nós precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento, lá em Números 22, 23, 24. Balaão, irmãos, era um profeta. Era um profeta. E ele foi contratado por um homem chamado Balaque. E Balaque contratou Balaão falando, olha, eu estou te pagando e quero que você amaldiçoe Israel. Aqui já prova que Balaão já não era um profeta correto, porque ele vendeu a profecia dele. E toda tentativa de maldição, quando Balaão sobe no alto da colina e começa a querer amaldiçoar Israel, tudo que ele falava de maldição se tornava em bênção. Então Balaão sobe nessa montanha, tenta amaldiçoar Israel, mas só saía bênção da boca dele. E Balaque ficou furioso. E ele aumenta o dinheiro para Balaão. Mas novamente a tentativa de amaldiçoar cai por terra, irmãos. E olha o que Balaão diz em Número 23, 8. Você não precisa abrir, mas eu quero ler para você. Números 23, 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Números 23, 23. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Balaão chega à conclusão, fala, não tem como. Toda vez que eu estou tentando, as palavras saem bênção, ou seja, e ele chegou à conclusão de que não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, irmãos. Irmãos, não tem como ninguém amaldiçoar a igreja de Cristo sobre a terra. Deus já abençoou.
Não tem como ser amaldiçoada as famílias, porque Deus já abençoou, irmãos. Não tenha medo de macumba, não tenha medo de despacho, isso tudo é apenas Satanás falando, querendo fazer você ficar com medo. Cristo já abençoou. Repreende em nome de Jesus e declara sobre isso. Balaão descobriu uma verdade poderosa aqui. Quando Deus decide abençoar um povo, nem o inferno consegue amaldiçoar, irmãos. Não adianta. Ele tentou lançar maldição, mas da sua boca só saía bênção. Então ele muda a estratégia. Perceba, quando Satanás não conseguir te derrotar numa área, não se sinta vitorioso naquela área, mas cuide das outras. Ele vai tentar rodear, para tentar te pegar de outras formas. Se ele não podia destruir Israel por fora, ele começou agora a tentar corromper por dentro. E é exatamente por isso que Jesus cita Balaão em Apocalipse 2, para a igreja em Pérgamo. O diabo percebeu que aquilo que não conseguia fazer pela perseguição, poderia tentar fazer pela sedução. E aí Satanás começa a seduzir. Foi exatamente isso que aconteceu. Israel, depois disso que Balaão não conseguiu amaldiçoar a Israel, Israel começou a se misturar com os povos pagãos. Isso era inaceitável para Deus. Não podia. Porque quando um homem que era judeu, que era do Senhor, da tribo ali, de uma das tribos, ele se deitava com uma mulher pagã, ele não estava apenas tendo relação sexual, ele estava pegando a carga dos demônios, dos deuses dela para ele também. Então quando você faz parte de algo, não só na questão sexual, mas quando você faz parte de algo que não é a sua fé, você está trazendo isso para você também. O povo que não caiu diante da maldição, agora começa a acabar caindo diante da sedução. O povo de Israel começou a idolatrar o povo, começou a idolatrar as pessoas, começou a comer comidas impuras, começou a se misturar. E aí Satanás olhou do trono e falou, é isso que eu quero. Não deu de um jeito? Não deu para amaldiçoar? Nós vamos tentando de outra forma. Não deu para chegar pelo ar? Nós vamos pela terra. Não deu pela terra? Nós vamos pelo mar. Nós vamos tentando destruir. E é por isso que Jesus cita Balaão ao falar com a igreja de Pérgamo. Uma perseguição não havia conseguido destruir aquela igreja, irmãos. Mas o coração, cheio de sedução do mundo, estava conseguindo. O problema era outro. Eles permaneciam firmes mesmo vivendo onde estava o trono de Satanás, mas o problema era outro. A mentalidade da cidade estava começando a entrar dentro da igreja. Opa! Enquanto Zeus estava lá, beleza. Enquanto o templo de César estava lá, beleza. Mas agora começou a entrar as culturas dentro da igreja. Porque é isso que Satanás faz. Ele começa a colocar pessoas e vai mudando a cultura e vai fazendo. E pessoas vão chegando e falar, não pode fazer assim, vamos fazer dessa forma, vamos mudar, vamos transformar. Abra a nossa mente, a gente tem que ser mais atual. E as coisas vão acontecendo. Parece que é inofensível, mas começa a ser uma gota de veneno que cada momento vai nos matando. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, ele conseguiu algo pior, convenceu Israel a se misturar com aquilo que Deus já havia mandado abandonar. A estratégia do inimigo, irmãos, continua mesmo no nosso tempo, no nosso meio. Porque uma igreja perseguida pode permanecer firme, mas uma igreja seduzida corre o risco de nem perceber que está se afastando de Deus. O perigo era quando os valores da cidade começavam agora a ocupar os espaços dentro da igreja. O perigo não está apenas no trono de Satanás que está lá fora. O perigo é quando alguém chegar e falar, olha, me converti, quero fazer parte dessa igreja. Mas é o seguinte, eu faço culto de tal forma. E eles não pegaram a palavra e falaram, não, você faz culto lá dessa forma. A palavra de Deus fala assim. Não discipularam. E essa pessoa começou a entrar. Mas daí daqui a pouco essa pessoa começou a se envolver naquela igreja. E aí eles começaram a dar cargos para ela. Daqui a pouco ele tem autonomia. Daqui a pouco ele tem poder. Daqui a pouco ele é o pastor da igreja. E os membros também estão tudo junto com o trono de Satanás dentro da igreja. Amém? O problema era quando as vozes da cidade começaram a entrar dentro da igreja. O perigo não está apenas no trono de Satanás que está lá fora, irmãos. O perigo é quando a mentalidade de Satanás começa a entrar para dentro da igreja. A estratégia de Satanás não é mais deixa o cristianismo e vai para o paganismo. Não, Satanás já não queria mais isso. É o seguinte, deixa a igreja de Pérgamo e vamos lá para o templo de Zeus.
Ah, vamos lá para o templo tal, que lá tem a prostituição e você pode... Não. A estratégia não é mais isso. A estratégia é, vamos misturar o cristianismo com o paganismo. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo. A estratégia não era mais, larga o cristianismo e vai para o paganismo. Não. Pode misturar. Você pode ir no culto de domingo e durante a semana você fazer outras coisas, não tem problema. Domingo que vem você volta de novo e Deus te perdoa, tá lindo. Pode continuar adorando Jesus, mas também pode adorar Mamon também, não tem problema. Pode continuar frequentando a igreja, mas entregue seu coração para outras coisas. Pode adorar Jesus, mas continua dependendo emocionalmente de seres humanos também. Pode orar a Deus, mas é o seguinte, coloque sua confiança um pouquinho no dinheiro, na posição, nos seus próprios recursos. Vai domingo para a igreja sim, pode ir, não tem problema. Eu não estou conseguindo parar de fazer você ir para a igreja, mas eu posso mudar um pouco isso você. Vai domingo sim para a igreja, mas durante a semana visita a sinagoga de Satanás por aí também. Quem está me entendendo, irmãos, que eu estou falando? Isso é sério. Isso não é só sobre a igreja, não. Sobre a estrutura igreja âncora, igreja tal, não. É sobre você, é sobre mim. Pode continuar chamando Jesus de Senhor, mas continue tomando as decisões sem consultá-lo. Senhor é só no nome. Mas quem toma as decisões na sua vida é você mesmo. Porque Satanás sabe que dificilmente alguém abandona Jesus de uma vez, irmãos. O afastamento quase sempre começa com uma concessão. Você abriu uma concessão. Depois uma mistura, depois uma acomodação e por fim você se corrompe. Você se corrompe. Quando alguém sai da igreja, irmãos, aquela pessoa já está corrompida há muito tempo. Sai da igreja é pro mundão, tá? Aquela pessoa já está longe há muito tempo. O sair da igreja é apenas uma característica da pessoa que já está longe de Deus há muito tempo. Foi isso que Balaão ensinou. E foi isso que Jesus estava confrontando em Pérgamo. O perigo não era apenas o trono de Satanás que estava na cidade. O perigo era quando a mentalidade da cidade começou a entrar na igreja. Agora, como enfrentar essa doutrina? Essa é a pergunta. Como enfrentar? Só tem um jeito, irmãos, entendendo quem é Jesus para essa igreja. Como que Jesus se revela para essa igreja? Nas 7 cartas, Jesus se revela para cada igreja de uma forma diferente. Porque Cristo sempre vai se revelar conforme a necessidade da igreja. Amém? Se nós somos uma igreja que nós estamos precisando mais da palavra de Deus, ele vai se revelar. Eu sou a espada de 2 gumes. Ele vai se revelar. Olha o que Apocalipse 2, versículo 12 diz. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Ou, em algumas versões, pode estar a espada de 2 gumes. E olha o que diz no versículo 16, de Apocalipse capítulo 2. Portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Hebreus vai dizer, meus irmãos, que essa espada é a palavra de Deus. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Ele está dizendo para essa igreja que o que eles estavam precisando era da palavra de Deus. Um povo não se corrompia diante da perseguição externa, mas também não estava se debruçando diante da palavra. Essa é a espada de 2 gumes. Ela é afiada dos 2 lados, irmãos. Ela tem corte dos 2 lados. Ela fere e cura ao mesmo tempo. Essa é a espada que fere quem está falando, mas fere também quem está ouvindo. Tem dias que essa espada corta, tem dias que ela te fere. E tem dias que essa espada vem e te cura. Hebreus diz que essa espada é tão precisa, irmãos, no seu corte, que é capaz dela dividir alma e espírito. Isso daqui é sua alma, não é o Espírito Santo. Não, isso aqui é o Espírito Santo. Ela divide, ela é tão precisa. O mundo, irmãos, quer nos convencer que não existe uma verdade absoluta. A frase pior do mundo que eu já ouvi nessa terra é: não existe verdade absoluta. Certo? Então, se não existe verdade absoluta, também não existe verdade absoluta. A verdade absoluta do crente é a palavra de Deus. Mas Cristo está falando aqui, existe uma espada que sai de dentro da minha boca. E essa espada é a nossa referência. Essa espada é a nossa referência. Nós só temos como combater tudo isso com a palavra de Deus. Existem pessoas, meus irmãos, veja se aquela pessoa está pregando a palavra. Se eu chegar aqui e não pregar a palavra de Deus, me repreenda. Se você escutar uma pregação no YouTube, uma mensagem, veja se essa pessoa está pregando o evangelho completo.
Tome cuidado. Porque Paulo vai escrever para Timóteo que nos últimos tempos, homens fariam deuses para si mesmos, pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir. Irmãos, está cheio de gente aí que fala aquilo que a gente quer ouvir. A gente ouve aquela pregação e fala, nossa, eu sou águia, eu não posso me envolver com ninguém, eu sou águia, eu não posso, as pessoas que estão na minha volta vão me influenciar, e você vai se perdendo no meio do caminho. Não é isso que a palavra fala. Olha o que o versículo 15 também diz, de igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Alguns estavam seguindo Balaão, agora tem um povo seguindo os nicolaítas. Ele agora está falando desse segundo problema, que existia no meio da igreja. O que era o ensino dos nicolaítas? De forma muito rápida, embora a gente não saiba exatamente todos os detalhes, Nicolau foi um homem que, a história diz que Nicolau foi um homem que se converte ao cristianismo. Ele tinha uma esposa, só que ele tinha uma amante. E aí ele se converte e ele não se contenta. Fala, não, mas agora eu tenho que abandonar essa amante. E aí ele cria uma doutrina para ele mesmo. Fala, eu posso ser crente, mas eu também posso ter amante. E ele cria essa doutrina. E a galera, irmãos, ele tinha seguidor. Se tornou os nicolaítas. Em vez de abandonar o pecado, ele tenta adaptar a fé ao seu estilo de vida. Não, então não tem como abandonar o pecado, eu vou encontrar alguma coisa assim na palavra de Deus para que eu possa fazer aquilo que eu quero fazer. Satanás está reinando. E é exatamente aí que nasce o espírito da doutrina dos nicolaítas. Não mudar a vida para se adequar à palavra, mas tentar mudar a palavra para se adequar à vida pecadora daquela pessoa. E a mensagem era simples, irmãos. Você pode ter Jesus sem se arrepender. Você não precisa se arrepender. Você pode ter salvação sem santidade. Você pode seguir a Cristo sem abrir mão dos seus ídolos. Possivelmente ele chegava na igreja em Pérgamo e falava, você pode vir aqui no culto de domingo, mas é o seguinte, terça-feira tem culto lá em Zeus. Quarta, nós vamos lá no do imperador César e as coisas vão se misturando. Você pode ir nos lugares, não pode, irmãos. A palavra de Deus deixa muito claro. Quem é o seu Deus? Eu posso escutar tal coisa, porque não tem problema, é só um filme. É só uma música. O que você está ouvindo, irmãos, de música? O que toca na sua casa, no seu carro? Pastor, eu não escuto música mundana, mas e os filmes? Qual que é o teor desses filmes que estão por aí, passando por aí? O que você está escutando? Porque não é sobre se é pecado ou não, irmãos, é sobre o que você quer atrair. Beleza? Durante muitos anos, a igreja ficou, é pecado, não sei o que, é pecado e tal. Não é questão de pecado, é o que nós queremos atrair ao assistir, ao ouvir aquilo que a gente está fazendo. Então eles acreditavam também que quanto mais pecasse, maior era a evidência do amor de Deus. Então o que eles faziam? É como se eles pecassem de segunda a sábado, para que domingo eles pudessem ver o amor de Deus. O Senhor me perdoou. Cristo não é assim, irmãos. Cristo não é assim. Cristo é amor, amém? Mas Ele também é justiça. Ele também é ferro que afia o homem. Ele também é alguém que desafia e que quer santidade dos seus filhos. Porque as pessoas estão achando que a graça de Deus, irmão, perdoa todos os pecados e pronto. Porque se Deus é amor, eu peco a semana toda, venho para a igreja no domingo, que eu sou perdoado sem abrir mão dos pecados. Mentira! Se nós realmente nascemos de novo, nós temos que ser uma nova criatura. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus tem duas pernas. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Se você for bom, você vai achar Tito rapidinho. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quantas pernas a graça de Deus tem? Duas. Versículo 11. Pois a graça de Deus, Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Repita comigo, salvação. Então, a primeira perna que a graça de Deus traz é salvação. A segunda perna é, Tito capítulo 2, versículo 12. Somos instruídos a abandonar, ao quê? Ao quê, irmãos? Abandonar? A abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção.
A graça de Deus foi revelada, traz salvação, mas também traz santidade, irmãos. Se o mesmo Deus que nos salva também não nos santifica, é porque a gente não foi salvo. O mesmo Deus que nos salva, o mesmo Senhor que nos salva, também é o mesmo Cristo que pega nós e colocamos na família de Deus chamada igreja. Se nós não fazemos isso, talvez a gente precise rever isso aqui. Não tem como só ela entrar e salvar. Se a graça de Deus não está te ensinando a andar em santidade, é porque talvez ela não te salvou. E para finalizar, o versículo 17 de Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos para ouvir? Todos têm ouvido aí hoje? Amém. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. O que era o maná de Deus, irmãos? Quando o povo estava cativo no Egito, Deus levanta Moisés, certo? Lembra da história? Aparece para ele na sarça ardente, Moisés está cuidando do rebanho do sogro dele, e ele chama Moisés, esse libertador, ele tira o povo do Egito, Deus leva para o deserto, e chega um momento que o povo começa a estar com fome, porque não tinha estrutura para comer e para fazer comida naquele lugar, para plantar nada. E o texto bíblico diz que todos os dias de manhã Deus fazia chover alimento para aquele povo. E esse alimento chamava maná. Moisés batia na rocha, saía água. Durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem que fazia que o sol não pegava eles. De noite tinha uma coluna de fogo. O texto diz que os anos se passaram e as roupas deles não se envelheceram. Então Deus estava cuidando. E Deus dá esse maná. E esse maná, irmãos, o texto diz que era para o dia. Um belo dia, como todo ser humano lindo que é, falar, quer saber? Eu vou guardar esse maná aqui. Amanhã vai saber se vai cair do céu mesmo esse negócio. É milagre, todo dia eu vou guardar. E o texto diz que o maná apodrecia. Apodreceu. Porque o maná era todos os dias. É por isso que Cristo é o pão nosso de cada dia. E o que era o maná escondido? No Antigo Testamento, Deus ordenou que uma porção do maná fosse colocado dentro da Arca da Aliança como memorial. Lá em Êxodo capítulo 16. E era um maná preservado, guardado, escondido no lugar mais santo de Israel. Por isso, quando os judeus ouviam a expressão maná escondido, como Cristo falou, imediatamente pensavam na presença de Deus e na provisão sobrenatural de Deus. O que Jesus está prometendo? Lembre-se do contexto. Em Pérgamo, irmãos, haviam banquetes pagãos por toda parte. Tinha comida a ídolos por toda parte. E que a igreja estava aceitando, estava tolerando essas pessoas que acreditavam nisso. Os seguidores de Balaão e dos Nicolaitas estavam dizendo, participe dos banquetes dos ídolos. Venham participar dessa comida maravilhosa. Mas Jesus responde, não troca a mesa do mundo. Não troca a mesa, a minha mesa pela mesa do mundo. Troque essa mesa que eles estão oferecendo no mundo aí pela minha mesa. Eu tenho maná escondido para vocês. Não busque satisfação nos ídolos. Permaneçam fiéis e eu mesmo vou alimentar vocês. O maná escondido, irmãos, é a promessa de que Cristo seria suficiente para aqueles que recusarem os banquetes deste mundo. Então fica tranquilo, irmãos. Se você está recusando as coisas que são do mundo, você não é órfão de nada. Cristo é suficiente na sua vida. Pastor, perdi amigo tal, ele é o seu amigo. Ou ele vai colocar mais amigo no seu caminho. Pastor, perdi o dinheiro tal, ele vai colocar outro recurso na sua mão, irmãos. Ele não perde para qualquer ídolo por aí não. O maná escondido é uma promessa de que Cristo é suficiente na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu sei o que é viver com pouco, viver com muito, eu sei o que é passar frio, o que não é. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente só pega essa parte, tudo posso naquele que fortalece, mas eu tudo posso, eu posso passar pela dificuldade, eu posso passar pela luta, eu posso adorar o Deus provedor, mesmo quando a provisão não tem, eu posso, tudo posso em Cristo, que é suficiente. Ele é a única coisa que a gente precisa, irmãos, nada mais. É por isso que a fé cristã é difícil, irmãos, porque a gente, entre aspas, a gente só tem Cristo para oferecer. E a sua palavra. A gente não tem mais nada para oferecer aqui. O cafezinho assim é de menos, assim. Mas da fé mesmo a gente só tem isso para oferecer. O maná escondido apontava para Jesus, irmão. João 6 diz, eu sou o pão da vida. O maná sustentava o corpo de Israel. Cristo agora sustenta a alma da igreja.
Enquanto Pérgamo oferecia os banquetes dos ídolos, irmãos, Jesus oferecia o maná escondido. Era como se Cristo estivesse dizendo: não procure no mundo aquilo que somente eu posso dar. O mundo oferece prazer, mas não satisfação. O mundo oferece entretenimento, mas não dá paz. O mundo oferece distração, mas nunca dá propósito. Mas aquele que permanece fiel a Cristo encontra um alimento que ninguém mais pode oferecer, irmãos. E nós somos saciados nessa terra. E nós começamos a viver e ver coisas que o mundo jamais vai ver. Jamais. O maná escondido é a recompensa daqueles que aprenderam que Jesus é suficiente. Versículo 17 ainda. Na parte B do versículo 17. Também lhe darei uma pedra branca. E nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A pedra branca, irmãos, a promessa da pedra branca, em Apocalipse 2,17, ganha um significado ainda mais profundo quando nós entendemos o contexto da cidade de Pérgamo. Presta atenção, irmãos, como Deus é maravilhoso. Naquela cidade existia um costume, irmãos, que as pessoas, especialmente as pessoas honradas, recebiam uma pedra branca com seu nome gravado, funcionando como se fosse um convite exclusivo para entrar nos principais eventos importantes da cidade de Pérgamo. Então, quando chegava alguém na cidade e aquela pessoa era importante, talvez o prefeito, o rei queria que aquela pessoa fosse na biblioteca, conhecer, no teatro, ele mandava fazer uma pedra branca, pegar uma pedra branca, bem branquinha, e mandava lapidar o nome dessa pessoa e dava para ele, falando: você tem honra nesse lugar. Ao usar essa imagem, irmãos, Jesus estava dizendo aos cristãos fiéis: vocês são meus convidados de honra no reino celestial e eterno. Quando Cristo está falando: olha, é o seguinte, a pedra que eles estão usando aí para ir para César, não sei o quê, deixa eu falar, eu vou escrever um novo nome de vocês nessa pedra. E agora vocês são meus convidados de honra no reino eterno. Não se contenta com esse reino que estão fazendo por aí, não. Existe um banquete muito melhor que eu posso oferecer. A pedra branca, irmãos, também carregava um outro significado no mundo antigo. Em alguns tribunais, ela representava a absolvição de um acusado. Então, assim, a promessa de Cristo aponta para a graça de Deus que declara inocente aquele que foi perdoado por meio do sacrifício de Jesus. Aquele que estava no tribunal naquele momento, para o juiz da época dizer que ele era absolvido, que ele era inocente, ele dava uma pedra branca, falando: você está livre, pode ir embora, pode ir para sua casa. E além da pedra, e além dessa pedra, eles davam essa honra para aqueles que estavam sendo absolvidos. Então Cristo está falando: através da minha graça, eu estou declarando, vocês são inocentes diante de Deus. Mas presta atenção, irmãos, no que o texto diz. Presta atenção no que o texto diz. Ao vitorioso, aquele que persistir. Eu nunca vi alguém vencer uma prova na Olimpíada, na Copa do Mundo, sem lutar, sem batalhar. Na vida cristã também é assim. Ao vitorioso, aquele que chegar lá no final e dizer: eu consegui. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o maná, aqui está a pedra branca, com o seu nome. A pedra, quando ele diz novo nome, ele não está falando apenas simplesmente de mudar nome. Também poderia ser, mas a ideia aqui é a identidade. Cristo está falando: eu estou te dando agora uma nova identidade. Você não é mais aquilo que fizeram com você no tempo de Zeus, o que o César falou para você. Você agora tem um novo nome, você tem uma nova identidade, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quando você se converteu, irmãos, você tem aquela identidade lá com o nome do seu pai, da sua mãe, mas a identidade celestial é outra agora. Lá está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você é uma nova criatura, então você tem uma nova identidade. E o mais impressionante é o contraste que as ruínas de Pérgamo nos ensinam. A cidade que um dia foi símbolo de riqueza, poder e glória, hoje é apenas um conjunto de pedras antigas. Seus reis morreram, seus palácios desapareceram. César, não existe nem osso mais. E seus teatros ficaram vazios. Tudo aquilo que parecia eterno passou. Tem muita coisa que a gente acha que é eterno. Hoje vai passar. Vai passar.
A mensagem de Jesus é clara, irmãos, não vale a pena viver apenas para conquistar as glórias deste mundo, porque todas elas vão passar, irmãos. Dinheiro passa, a fama passa, o poder passa, o reino de Deus, mas o reino de Deus permanece. As coisas passam, os títulos, tudo passa, aquilo que nós estudamos, tudo passa, irmãos, tudo passa. Naquele cemitério, qualquer cemitério, não tem mais ninguém mais inteligente do que ninguém ali. Tudo passa. Por isso, a pedra branca é mais do que uma recompensa. Ela é a garantia de que aqueles que permaneceram fiéis a Cristo foram aceitos, perdoados e convidados a participar de um reino que jamais se tornará ruína. O reino de Deus jamais se tornará ruína, porque o reino de Deus não é baseado em tijolo, em pedra, em cimento. O reino de Deus é baseado em amor, em misericórdia, em graça, em perdão, em identidade nova e eterna. O mundo, irmãos, oferece aplausos passageiros. O mundo pode até te aplaudir de uma forma passageira, mas Cristo oferece um lugar para sempre em sua presença, irmãos. Daqui 200 anos, se Cristo não voltar, pouca gente vai lembrar de nós. Pouca gente. Talvez o seu tataraneto, ele nem vai lembrar qual que é o seu nome. Ele nem vai lembrar quem foi você. Talvez por causa da tecnologia sim, mas ele não vai ter amor nenhum. E para finalizar, ele diz que nos dá um novo nome. Eu não sei, irmão, se eu chego no céu eu vou ter um outro nome. Isso não é o que importa, a verdade. Mas qual que é esse nome e essa nova identidade? Que nome traz identidade, amém? Qual que é essa nova identidade que nós vamos trazer? A verdade é que Jesus não está falando apenas de um nome, mas de uma nova identidade. Quando Cristo promete uma pedra branca com um novo nome, ele está dizendo, eu não vou apenas mudar o seu destino, eu vou transformar quem você é. Se você é tal coisa, você vai ser totalmente ao contrário. Saulo, você é um perseguidor, agora você vai ser perseguido. Porque uma nova identidade sempre traz consigo novos atributos, novos valores, novas responsabilidades. Quando a nossa velha natureza morre nas águas do batismo, lembra? Quando você foi batizado? A Bíblia diz que nós somos batizados em nome do Pai, Espírito Santo. E nós temos um versículo que nós declaramos todo final de culto aqui, que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que é a bênção apostólica, que diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ou seja, o atributo do Filho agora é a graça de Jesus Cristo. O atributo do Pai é o amor de Deus. E o atributo do Espírito é a comunhão do Espírito e entre os irmãos. Perceba que Deus não apenas nos salva, irmãos. Deus compartilha conosco a sua própria natureza. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele compartilha conosco aquilo que ele tem. Por isso o novo nome não fala apenas de como um Deus nos chama, mas de quem Deus nos transforma para ser. Quando Deus olhou para Pedro, irmãos, que estava naquele barco sofrendo a noite toda, todo fedido, você acha que Pedro não estava fedendo? Fedendo, sujo, a noite toda pescando. Cristo não viu apenas um pescador nervoso, sanguíneo. Cristo viu um apóstolo que com apenas uma pregação poderia converter 3.000 pessoas. Mas ele foi lapidando. Se fomos batizados em nome do Pai, agora nós recebemos uma identidade marcada pelo amor. Se fomos batizados no nome do Filho, nós recebemos agora uma identidade marcada pela graça. E se nós fomos batizados no nome do Espírito Santo, recebemos uma identidade marcada pela comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Talvez eu não saiba qual será esse novo nome escrito na pedra branca. Mas eu sei que ele falará de uma obra completa da graça de Deus em nós. Um dia todos os rótulos que o mundo tentou colocar sobre nós cairão por terra. Não seremos conhecidos pelos nossos fracassos. Não seremos conhecidos pelas nossas quedas. Não seremos conhecidos pelas nossas feridas. Seremos conhecidos pela identidade que Cristo nos deu. É por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos diante de Deus naquele último dia, aqueles que forem aprovados vitoriosos, Ele vai olhar e vai falar: em servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Porque quem vence, irmãos, não apenas recebe apenas uma recompensa, recebe uma nova identidade.
Uma nova história. Pastor, eu cresci numa família que não tinha comunhão nenhuma. Mas você foi batizado no nome do Espírito Santo. Você agora tem comunhão. Pastor, eu fui criado numa família que não teve amor nenhum. Pois é, mas você foi batizado no nome do Pai, que é amor. Agora você também vai exalar esse amor. Pastor, eu fui criado num lugar que as pessoas nem me perdoavam, mas agora você foi batizado em nome do Filho, que revela a graça de Deus que perdoa os nossos pecados, irmãos. Recebe uma nova identidade, uma nova história. Uma nova história. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus.